Estamos num dia de muito calor, muitos noutros contextos teriam ficado em casa, talvez desfrutando do ar-condicionado, ou então ir para o campo, desfrutar de uma boa sombra, mas nós enfrentamos o calor, viemos para aqui, cada um a refrescar-se como consegue. Porquê? Nós escolhemos a melhor parte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Claro que se conseguirmos ter mais conforto para prestarmos culto ao Senhor, isso é bom, mas muitas vezes eu penso que nós somos um tanto ou quanto exigentes e comparando com outras pessoas, outro povo de Deus à volta do mundo que não têm as condições que nós temos. Nós estamos aqui a reclamar do calor, mas pelo menos estamos aqui abrigados, mas há povo de Deus que se reúne debaixo de uma árvore para cultuar o mesmo Deus, e Deus aceita essa adoração, esse louvor. Há povo de Deus que o cultua às escondidas, porque não há liberdade religiosa e a perseguição é muita, e Deus aceita também essa adoração, esse louvor. Então, isto para dizer que escolhemos a melhor parte. Tenhamos um pouco de paciência com o calor, logo isto vai passar e estamos no inverso. Estamos cheios de frio. E há algumas irmãs a ir ali atrás buscar as mantinhas para pôr nas pernas. Dito isto, vamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus e convido os irmãos a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Voltando ainda ao calor e ao desconforto, é bom sonhar e nós podemos sonhar, e nós sonhamos que um dia vamos ter aqui um melhor ambiente, com climatização mais confortável, só que isso tem o seu custo, não é? E há um orçamento já aí no ar. Então desafio os irmãos a orarem por esse sentido, para que, se for esse o caminho, em breve nós possamos ter este problema solucionado. Então, Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 21, e diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomam ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, para com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes
com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu não sei se a memória dos irmãos está ativa, mas talvez a leitura desta passagem vos tenha trazido à memória que muito recentemente alguém pregou sobre este texto, e creio que fui eu. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o último versículo que nós lemos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. No mundo há pessoas que investem para ter lucro. Há pessoas que compram ações ou então investem em aplicações nos bancos. Há aqueles que se dedicam a comprar casas velhas, em ruínas, para serem recuperadas e voltadas a colocar de novo à venda. E isso é um tipo de investimento. E porquê é que as pessoas fazem isto? Para terem lucro. Ninguém investe para ter prejuízo. E esta é uma realidade da nossa sociedade, como costumamos dizer, de consumo. E a preocupação de muitos, em determinados contextos, é o que é que eu vou lucrar com isso. Então é esta preocupação do lucro, do ganho. Voltando para a palavra de Deus, para o texto que acabamos de ler, recuando na história, nós temos o apóstolo Paulo, uma pessoa que abriu mão das riquezas desta vida, abriu mão da sua posição no judaísmo, simplesmente para viver para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. E a dado momento do seu ministério como apóstolo, como pregador da palavra do Senhor, ele diz isto, que o morrer era ganho. Para mim, o morrer é ganho. E é muito interessante este conceito de Paulo acerca do ganho. E nós temos muito a aprender com o exemplo de Paulo. Quando para muitos, mesmo nos nossos dias e em todas as épocas, a ideia que têm é precisamente o oposto. Quando vem a morte, ela não traz lucro nenhum, não traz ganho nenhum. Com a morte acaba-se tudo. Não é o conceito de muitos? Paulo, neste texto, apresenta-nos aqui a ligação entre o viver e o morrer. Aquilo que ele estava a viver no momento. Aquilo que nós hoje, aqui, estamos também a viver. Nós temos esta vida que o Senhor nos deu. E Paulo, então, aqui vai apresentar-nos esta ligação entre a vida e a morte. E antes dele mostrar a sua forte convicção quanto à vida futura, ou seja, quanto à vida eterna, ele fala da vida presente. E onde é que ele fala da vida presente? Quando ele diz, para mim o viver é Cristo. Paulo está aqui a dizer-nos o que é que para ele era a vida.
qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Para mim, o viver é Cristo. Naquele contexto, eu acredito que muitos que rodeavam o apóstolo Paulo viveriam para os seus negócios, precisamente para ter lucro, para ter ganho. Outros estariam a viver para as suas famílias, ou simplesmente a viver para si próprios. Há pessoas que só pensam nelas, e esse é um ensinamento que a palavra de Deus nos diz, para não sermos egoístas, para não pensarmos em nós próprios, mas também naquilo que é dos outros. Mas esta é a realidade. Muitos vivem exclusivamente para si. E Paulo chega e diz que o viver dele é Cristo. Ele não estava minimamente preocupado com o lucro terreno, com o ganho terreno, temporal. Pode parecer-nos até uma frase bem simples, esta que Paulo apresenta aqui: o viver é Cristo. Que alguns até o poderiam classificar de fanático, quando ele diz que para ele o viver era Cristo. Então é um fanático. Não é isso que muitas vezes as pessoas dizem a nosso respeito, quando nos veem envolvidos com o trabalho da igreja, com as coisas do Senhor, e eles não têm qualquer compromisso. Então um dos argumentos, uma das acusações que fazem é dizer: isso é um fanático, não vê mais nada. E aqui nós temos o apóstolo Paulo a dizer de uma forma muito clara e simples que o viver dele era Cristo. Isto revela-nos efetivamente o propósito da vida do apóstolo Paulo. E quando nós pensamos no exemplo de Paulo, certamente vem à nossa mente aquilo que ele foi antes da sua conversão. Um homem perseguidor da igreja, que achava que estava certo, um homem de influência no judaísmo, mas que abdicou de tudo isso e abraçou a pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então, o viver é Cristo para Paulo mostra-nos o propósito da vida dele. Aquilo que ele fazia tinha como alvo, como objetivo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na sua vida presente e pensando também na sua vida futura, Cristo tinha a primazia na sua vida. Era a razão dele viver. Claro que Paulo estava inserido numa sociedade, ele era um cidadão como qualquer outro, acompanhava os problemas dos seus dias, preocupava-se com as coisas, preocupava-se certamente com as injustiças que via, mas o grande propósito na vida do apóstolo Paulo não era viver para si próprio, não era resolver todos os problemas que ele tinha conhecimento, não era para ter o maior lucro possível, mas era viver para Cristo. Ele era apóstolo, como muitas vezes se identificou, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e chamado para anunciar a boa nova do Evangelho da graça de Deus. Esta era, sem dúvida, a grande paixão do apóstolo Paulo. Este era o motivo que ele encontrava. Ele via a sua vida, fazia uma autoavaliação
E ele só encontrava isto. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Resume-se a tudo isso. Então, isto nos mostra que aquilo que Paulo fazia era centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta era a sua paixão. Paixão enraizada, focada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isto levava seguramente o apóstolo Paulo a buscar ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. E aqui cabe uma pergunta para cada um de nós. Qual é a nossa paixão? Qual é o motivo do nosso viver? Qual é a razão de estarmos aqui? O que nos motiva a continuar? Quando tantas e tantas vezes a vida traz-nos dissabores, traz-nos problemas, desafios enormes, que muitos não aguentam e não têm a motivação para continuar. Qual é a nossa motivação? Qual a razão do nosso viver? Se para muitos a morte é o fim de todas as coisas, se nesta vida nós passamos por tantas dificuldades, por tanto sofrimento, estamos sujeitos a enfrentar uma doença grave, qual é a razão de viver? Para quem vivemos? Muitos vivem exclusivamente para satisfazer os seus próprios prazeres. Logo, estão preocupados com o lucro, com aquilo que podem ganhar. Ou então, vivem exclusivamente para a família. A família torna-se como um Deus. Claro que temos que proteger a família. Temos que amar a família, temos que dar tudo pela família. Mas a família não pode ocupar o lugar que é do Senhor. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quem é que não ama a sua família? Todos nós. Outros vivem para o trabalho. O trabalho torna-se o seu Deus. Eu tive um chefe de escritório quando era jovem, que ele dizia muitas vezes, ele era um escravo do trabalho, um contabilista. E ele dizia muitas vezes que o tempo mais mal empregue que ele tinha era quando estava a dormir. Porque ele queria que aquele tempo fosse usado no trabalho. Então, para ele, o trabalho era um Deus. Ele vivia para o trabalho, vivia exclusivamente para aquilo. O apóstolo Paulo limita-se a dizer isto e satisfaz-se com isso. Para mim, o viver é Cristo. E nós temos de concordar que esta posição do apóstolo Paulo está intimamente ligada com o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ou então podemos fazer uma ligação com a primeira pergunta do catecismo, que diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, Paulo, nesta primeira parte do versículo 21, fala da sua vida presente, daquilo que ele estava a viver naquele momento. Para mim, o viver é Cristo. E na segunda parte do versículo, Paulo fala do ganho, fala do lucro. E ele diz, e o morrer é ganho. Morrer era lucro para o apóstolo Paulo. Estar na glória, diante do trono celestial,
habitar com Cristo por toda a eternidade, estar com Cristo, era o que Paulo chamava de lucro, de ganho. Não alguma outra coisa temporal, mas algo eterno. E nós só podemos entender isto se estamos no mesmo barco, se assim podemos dizer. Se temos a mesma fé que o apóstolo Paulo tinha na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se confiamos no mesmo Deus, no mesmo Senhor. A lógica do reino de Deus é loucura para o pensamento do mundo. Nós dizermos que quando morrermos vamos ganhar, para o mundo não faz o mínimo sentido, é loucura. Quem não conhece Deus não pode entender este conceito de lucro. Não pode entender esta profundidade daquilo que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Aquilo que nós podemos dizer é que o Senhor dá-nos vida, dá-nos uma vida abundante, vida de qualidade, vida que vale a pena viver, e isto ainda neste mundo. É isso que Paulo também, de certa forma, diz, quando no versículo 22 lemos: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. O apóstolo Paulo fica entre estas duas realidades. A vida que ele estava a viver no momento e a eternidade. E este dilema que ele vive, de ambos os lados estou em aperto. Ele desejava partir, desejava começar a desfrutar daquele lucro, daquele ganho, que é a eternidade na presença do Senhor. E é neste contexto, nesta linha de pensamento, de convicções, que Paulo diz isto no versículo 23, quando ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Nós estamos nesta vida que Deus permite que nós vivamos aqui, uns com mais dificuldade, outros com menos, mas todos nós gostamos de estar aqui, porque afinal é o próprio Deus que proporciona isso, que nos dá isso, então devemos estar gratos ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós devemos ter esta convicção de aquilo que nos espera é muito melhor. Se esta vida aqui é boa, então aquilo que nos espera é muito melhor. Estar na glória com o Senhor é muito melhor. Era essa a certeza do apóstolo Paulo, porque ele sabia que ali, na eternidade, os problemas que ele enfrentou, as dificuldades que ele viveu, iriam terminar. Então, meus amados irmãos, cabe-nos viver a vida que Ele nos dá em Cristo. Esperar este dia glorioso, quando o Senhor nos chamar à sua presença. E esse ser o dia do nosso lucro, o dia do nosso ganho. Esperar nele, viver para Ele, viver com Ele. E é isto que Paulo, com o seu exemplo, nos ensina. A palavra do Senhor vem até nós
Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Que a graça do nosso Deus seja suficiente para vivermos aqui e que tenhamos a paciência de esperar para viver a eternidade na presença do Senhor, quando Ele nos chamar. Ainda que nesta vida tenhamos que sofrer um pouco, sofrer algumas aflições, mas como Paulo diz na carta aos Romanos, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus amados irmãos, que o nosso lucro, o nosso ganho esteja em Cristo. Que possamos nos fortalecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Possamos ter a coragem, a ousadia de Paulo e dizer a mesma coisa. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Ele nos abençoe. Amém.